Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara de Deputados. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara e no portal E-Democracia para ampliar a participação social por meio da interação digital. Informo ainda que as imagens, o áudio e o vídeo estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão, logo após o encerramento dos trabalhos. As inscrições para o uso da palavra serão feitas por meio do menu Reações, mãozinha, do aplicativo do Zoom. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento 342 de 2021, de nossa autoria, para debatermos sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber. Anuncio a presença dos seguintes convidados: Priscila Gebrim Lowley, coordenadora-geral de avaliação de tecnologias em saúde no Ministério da Saúde. Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Rui Azevedo, representante da Associação de Familiares. Rubens Belfort, representante da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Juliana Salum, especialista. Mário César Vilhena, fundador do Instituto Reconvexo. E Márcio Ferla, paciente afetado pela neuropatia óptica hereditária de Leber. Comunico aos senhores membros dessa comissão que o tempo destinado a cada convidado para essa exposição será de 10 minutos, prorrogável da juíza dessa presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultados a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. Dando início aos trabalhos, passa a palavra por 10 minutos à senhora Juliana Salum. Juliana, está me ouvindo? Sim. Pronto. Me pediram para que você fosse a nossa primeira convidada a ser ouvida. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu tenho um trabalho bem grande com grupos de pacientes e acredito que essa proximidade com eles trouxe essa oportunidade de poder ser interlocutora do que é essa doença e o que ela causa de impacto na vida dos pacientes. Então, eu vou falar sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber, que é uma doença rara que afeta o nervo óptico e dentro de uma família, ela causa um impacto muito grande, porque podem existir várias pessoas afetadas. Então, apesar de ser uma doença, na verdade, até ultra rara, dentro de uma família ela pode ser muito frequente e trazer muita preocupação, porque o impacto na perda visual é grande. Essa doença foi descrita pelo oftalmologista alemão Leber e ele descreveu mais de uma doença e colocou o nome dele. Uma delas é a maurose congênita de Leber, mas não é dessa que nós vamos falar hoje, tá? Hoje a questão se relaciona à neuropatia óptica hereditária de Leber, que usa a sigla em português NOHL e LHON em inglês, tá? Nessa doença, o nervo óptico, que é essa bolinha branca que aparece aqui no centro da retina, no fundo de olho, está pálida, tá? Porque ela sofreu um impacto da doença e levou a uma sequela de palidez do disco óptico, e a imagem que o nervo óptico tem que levar ao cérebro fica prejudicada. Então, eu falei dessas duas doenças porque, com frequência, os pacientes aparecem nas clínicas, às vezes confundindo uma e outra. Essa, na verdade, é uma doença do nervo óptico, que está aqui em amarelinho, e é o que leva a imagem da retina, né, para o córtex visual, que fica aqui
no polo occipital, bem na parte posterior do cérebro. Para essa condução da imagem, gasta muita energia, tá? Então, o nervo óptico ele tem muitas mitocôndrias, que são fábricas de produção de energia da célula, e o erro nessa doença é um erro genético, não no DNA do núcleo da célula, mas do DNA da mitocôndria da célula. Então, aqui a gente tem uma foto de uma célula, uma mitocôndria dentro do citoplasma, tá? Que é o núcleo, e dentro da mitocôndria existem anéis, né, de DNA mitocondrial. Quando a doença é herdada pelo DNA mitocondrial, ela tem um padrão de herança diferente. Ela é sempre herdada do lado materno, ela pode afetar homens e mulheres, mas no caso da neuropatia óptica hereditária de Leber, os homens são mais afetados de forma mais grave até do que as mulheres. E dentro de uma família como essa que eu acabei de mostrar, a gente tem um impacto muito grande. Uma mãe, a Dona Odete, ficou famosa porque ela buscou ajuda de cientistas para tentar esclarecer o que acontecia na família dela. Então, ela juntou um grupo de pesquisa que foi capitaneado pelo professor Rubens Belfort, que está aqui nessa audiência, junto com a professora Solange Salomão e Adriana Berezovski, os três da Escola Paulista de Medicina, e convidaram o professor Valério Carelli e o professor Alfredo Sadum para fazer uma pesquisa e identificar o que estava acontecendo num grande heredograma, né? Esse papel todo aqui era para caber o desenho da genealogia da família da Dona Odete, aonde os homens chegavam aproximadamente na idade de adolescentes, ao redor dos 15 anos, e tinham uma perda visual abrupta. Então, é muito dramática, é uma perda muito grave na visão. Em geral, ela é consecutiva, afeta um olho, depois de algumas semanas, o segundo olho é acometido, e a baixa de visão é muito grande, tá? Essa questão da herança mitocondrial, que eu estava explicando, que ela é herdada do lado materno, ela decorre ao fato de, na formação do zigoto, o óvulo entra com seu núcleo, mas o espermatozoide vai entrar com o núcleo, o óvulo com o núcleo citoplasma e o espermatozoide só com o núcleo. Então, se perde o material da mitocôndria do espermatozoide. Com isso, todo o material genético da mitocôndria do zigoto vem do lado materno, tá? Homeoplasmia e heteroplasmia é um termo genético que diz para a gente quanto do material genético carrega a mutação causadora da doença. E aqui é uma representação desse DNA em anel, onde a gente vê anotado aqui com umas setinhas o gene ND1, ND4 e o ND6, que são os genes mais frequentemente mutados nessa doença de neuropatia óptica hereditária de Leber. Existem outras doenças mitocondriais, mas hoje a gente vai estar discutindo essa questão da neuropatia óptica. A mais frequente no Brasil é 11.778, ela tem uma ancestralidade mais italiana, pelo que a gente vê aqui dentro das descendências familiares que a gente vê no Brasil. Inclusive, foi essa mutação encontrada na família da Dona Odete, do Espírito Santo, e é uma mutação muito grave, ela causa uma perda visual muito severa que pouco retorna depois de algum tempo. A 14.484, às vezes, tem alguma melhora visual mais significativa. Existem fatores ambientais que, às vezes, talvez associados a fatores genéticos, aumentem a chance de desencadear esse momento de estresse oxidativo e colapso de produção energética, que é o que deflagra o aparecimento dessa neuropatia de forma aguda. Tá? O álcool é um fator, hipovitaminoses, problemas nutricionais ou relacionados a medicamentos são outras possibilidades. O metanol, quando ele era misturado à gasolina, ele causou muita alteração, e o tabagismo é outro fator também significativo. Então, como eu falei, afeta indivíduos jovens com uma perda de visão grave e súbita,
a pessoa fica perda de visão de percepção de luz, às vezes só vendo algum vulto, os 2 olhos consecutivos, primeiro um olho, depois na sequência o segundo olho, com alteração de campo visual, como mostrado no exame aqui em cima, e alteração da visão de cores. Pode haver alguma recuperação dentro dos anos que se seguem, mas a recuperação é muito pobre e a pessoa quase que invariavelmente fica na faixa de cegueira. O diagnóstico genético ele é possível com um teste molecular, que é um teste, assim, devido à complexidade dos testes genéticos, esse é um teste bem simples, porque ele vai diretamente avaliar se a pessoa tem uma das 3 mutações mais frequentes. Então, não é necessário fazer um teste caro, é um teste bem barato e mais simples que vai atrás dessas mutações mais frequentes relacionadas a essa doença. Se depois nós não encontramos a mutação ou vamos buscar outras causas de atrofia óptica, caso não confirme o caso da neuropatia óptica hereditária de Leber, talvez um painel de genes um pouco mais amplo se faz necessário, mas a princípio é um teste bem simples. Existem estudos como dessa empresa GeneSight Biologics, que desenvolveu um vetor viral que está em fase, agora terminou a fase de pesquisa, fase 3, um estudo chamado Rescue e Reverse, buscando tanto a não afecção do segundo olho e a recuperação rápida do olho recentemente acometido. Essas foram as fases de utilização desse vetor viral, que é colocado dentro do olho. Esse vetor carrega o gene em questão e seria uma forma de tentar se recuperar por terapia gênica o olho. Uma outra forma que tem sido estudada de formas de tratamento desse problema é o uso de antioxidantes, coenzima Q10 e debenona, via oral, como medicação para diminuir o dano causado às células neuronais com o dano oxidativo e, com isso, recuperar a saúde do neurônio, recuperando um pouco a via óptica. O impacto desse tipo de problema na vida do indivíduo é enorme. Eu recomendo a leitura do livro que a dona Odete escreveu, A Trajetória de um Sangue, porque você ter um filho, né, e dentro de uma família, você sabe que existe o risco dessa criança, na adolescência, perder a visão de forma abrupta, de partir o coração de qualquer mãe e de todas as pessoas da família que estão por perto. Você sabe que na sua família existe o risco de terem outros afetados, você conhece a evolução da doença nas pessoas que já tiveram, que muitas vezes o próprio indivíduo sabe que tem risco de ter uma cegueira, como um tio, como uma tia, né? Menos frequente em mulheres, mas acontece em mulheres também. Então, é uma situação muito dramática. Listei alguns pontos possíveis de atuação para melhora dessa situação. Seria atuar na prevenção com aconselhamento genético e medidas preventivas, diminuindo a exposição a fatores de risco ambientais que agravariam um risco genético, divulgação sobre o problema e ensino para que o diagnóstico seja feito, encurtar a jornada do paciente para o diagnóstico, permitindo testes genéticos, inclusive no âmbito do SUS, para que se possa fazer a identificação correta do diagnóstico. Centros de referência para que possam dar o devido cuidado para esse paciente com uma doença rara, porque tem locais que às vezes não têm experiência de lidar com situações tão raras como essa. E trabalhar para que no Brasil a gente tenha acesso aos avanços terapêuticos, tanto medicamentoso como terapia gênica no futuro próximo. E isso viria a minimizar o impacto da deficiência visual no indivíduo, na família e na sociedade. Acho que essas são as minhas palavras iniciais para trazer esse grupo para ter um conhecimento básico sobre essa doença que agora vai gerar as discussões subsequentes. Obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado. Vamos ouvir agora
Vamos ouvir agora a senhora Priscila Gebrim Lully, coordenadora geral de avaliação de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Bem, eu estou hoje como coordenadora no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Esse departamento é que presta a Secretaria Executiva da Conitec. Nós não temos no momento nenhuma tecnologia incorporada no SUS para o tratamento dessa doença, mas nos solicitaram que apresentasse o processo e o fluxo de incorporação de tecnologias no sistema de saúde. Então, o novo marco normativo para a incorporação de tecnologias no SUS foi em 2011, com a Lei 12.401, que alterou a Lei 8080 e para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias no SUS. Então, ela criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. A Conitec é um órgão colegiado de caráter permanente e integrante na estrutura do Ministério da Saúde. O objetivo dessa comissão é assessorar o Ministério em relação às incorporações, exclusões ou alterações no SUS de qualquer tecnologia de saúde, bem como a constituição e alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, a Conitec, ela não decide, ela não decide pela incorporação, mas ela assessora. Então, ela recomenda a favorável ou desfavorável à incorporação. A lei, ela diz que a incorporação ela deve ser baseada em evidências de eficácia e segurança e também em estudos de avaliação econômica. Então, são feitos estudos de custo-efetividade, impacto orçamentário, para que a comissão possa ter como subsídio e definir favorável ou desfavorável à incorporação. A lei também estabelece que todas as avaliações elas passem por consulta pública necessariamente e o prazo para essa avaliação é de 180 dias, sendo prorrogáveis por mais 90. Além disso, essa lei ela veda o uso de qualquer tecnologia ou a incorporação de qualquer tecnologia sem registro na Anvisa e de procedimentos experimentais. Então, é uma primeira condição para que a Conitec possa avaliar e definir favoravelmente a incorporação. A Conitec ela é composta por um plenário e a secretaria executiva. O plenário são 13 membros, são representantes das secretarias do Ministério da Saúde, sendo que a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos é quem preside esse plenário. Também tem representantes do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Saúde, o CONASEMS, o CONAS, a ANS e a Anvisa. E a Secretaria Executiva hoje, quem presta esse serviço é o Departamento de Gestão de Incorporação de Tecnologias, ao qual eu faço parte, que é um departamento da SCIT. Bem, o fluxo para incorporação, a Conitec ela não age por vontade, por demanda espontânea, tá? Ela precisa receber um pedido de incorporação ou de exclusão de alguma tecnologia. A partir do momento que ela recebe esse pedido, essa solicitação, seja externo, seja interno das próprias áreas técnicas do Ministério da Saúde, a Conitec, então, vai analisar esses estudos. No caso de ser uma demanda interna, a Conitec, a Secretaria Executiva, elabora os estudos tanto de evidência de eficácia e segurança quanto de avaliação econômica, e leva para a primeira apreciação do plenário. Então, esses estudos são analisados e são, então, emitido um parecer preliminar. Esse parecer ele é submetido a uma consulta pública e após o recebimento dessas contribuições da consulta pública, elas voltam para o plenário para uma segunda avaliação e que, diante dessas contribuições
advindas da consulta pública, o plenário pode retificar ou ratificar a sua recomendação. E aí passa-se então para o secretário da SCTI, que é quem toma a decisão final por incorporar ou não a tecnologia. Nesse caso, ele pode também decidir por realização de uma audiência pública. Ele pode voltar o caso para a Conitec e decidir por audiência pública. Até hoje, nesses 10 anos de Conitec, nós tivemos apenas um caso, que foi recentemente para atrofia muscular espinhal. Então, a evidência científica e os estudos de avaliação econômica, todo o processo, desde o início da demanda até a publicação, nós temos um prazo de 180 dias, prorrogável por mais 90, e após isso, a lei também estabelece que tem que ter há um prazo de 180 dias para disponibilização dessa tecnologia no SUS. Nesse tempo, algumas tecnologias que necessitam de protocolos para que elas sejam disponibilizadas no SUS, nesse prazo é o prazo que a gente tem para executar e para constituir esse protocolo. Então, todo esse processo, ele leva em consideração a ATS, que é a avaliação de tecnologias em saúde, que leva em consideração aspectos clínicos, né, eficácia e segurança, a efetividade da tecnologia, também aspectos econômicos, como custos, efetividade, custo-utilidade, custo de oportunidade, impacto orçamentário, aspectos relacionados ao paciente, às preferências do paciente, com o impacto social, a aceitabilidade dessa tecnologia pelos pacientes, a conveniência, aspectos psicológicos. E também em relação à organizacional, né, da incorporação daquela tecnologia. Então, tem relação à difusão, acessibilidade, à logística, à capacitação, a utilização daquela tecnologia nos serviços e a sustentabilidade. Então, todo esse processo, todo o processo de análise, né, toda a análise, ela é compilada dentro de um relatório, que é o relatório de recomendação da Conitec, que leva em consideração todos os aspectos da doença, epidemiológicos, o curso clínico da doença, aspectos da tecnologia e das evidências, evidência clínica, a parte toda de avaliação econômica, e que envolve aí a busca e análise da evidência científica, envolve também aspectos da experiência de uso dessa tecnologia internacionalmente. E essa é a estrutura do relatório. Esses relatórios, eles são avaliados, são realizados de acordo com as diretrizes metodológicas da REBRATS, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que tem vários núcleos de avaliação de tecnologias pelo país, então ela compõe esses núcleos, e essas diretrizes, elas estão publicadas no site da REBRATS e passaram por avaliação de especialistas na área de metodologia. Nesses 10 anos da Conitec, foram até o mês passado 106 reuniões, sendo 101 ordinárias e 5 extraordinárias. Nós tivemos um total de 946 demandas por incorporação, sendo a maioria delas por medicamentos, 670 foram medicamentos, quase que a totalidade. Nesse período, dessas demandas avaliadas, 56% foram incorporadas, 34%, aproximadamente 35% não incorporadas, e 9% aproximadamente excluídas do rol de medicamentos e produtos fornecidos. Nesses 10 anos houve uma evolução bastante grande, e principalmente em relação a toda a transparência, o processo de transparência de todo o processo de incorporação e na participação social. Então, no site da Conitec tem todas as informações relativas às demandas que são avaliadas, todos os documentos estão ali publicados, inclusive do ano passado para cá, todas as reuniões elas estão sendo gravadas, e as gravações estão disponibilizadas no site da Conitec. Nós temos o Conitec em números, que mostra ali todos os números
todas as avaliações, quantas foram incorporadas, quantas não foram, quais os tipos de avaliações, então, e é possível, inclusive, fazer filtros ali por data, por tipo, então, todas as informações relativas à incorporação e à Conitec estão disponíveis no site. Em relação à participação social, houve um avanço também muito grande, muito importante. Os pacientes agora eles são ouvidos pelo plenário da Conitec, então há uma chamada pública para ouvir esses pacientes, e esses pacientes têm participação no momento da reunião, e os relatos são bastante importantes e considerados pelo plenário. Além disso, há também um relatório que é feito com uma linguagem apropriada para a sociedade, para que ela possa opinar no momento da consulta pública também. Então, tem informações ali que são um pouco... a linguagem normalmente é muito técnica, então foi realizado esse relatório, elaborado esse relatório com uma linguagem mais fácil a leitura. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a senhora Priscila Gebrim Lully por sua exposição e passo a palavra por 10 minutos ao senhor Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Muito obrigado, Gustavo, por estar conosco aqui também. Muito obrigado, deputado Jorge Sola. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo convite. E o meu foco aqui também vai falar um pouco sobre o papel da Anvisa na disponibilização de produtos, terapias e medicamentos que podem contribuir no desenvolvimento da saúde, especificamente nesse caso dessa doença. É importante ficar claro que hoje, no momento, a gente não tem nenhum produto registrado na Anvisa com uma indicação específica para essa doença, e não temos solicitação também. A gente sabe de algumas substâncias que podem ser potencialmente utilizadas, mas não existe nenhum pedido junto à Anvisa. E aí, na minha apresentação, vou compartilhar minha tela aqui, mas o objetivo é justamente mostrar para vocês a importância e o que exatamente a Anvisa faz para que se possa ter esses produtos disponíveis na terapêutica. A Anvisa é uma agência reguladora que foi criada em 1999 com o objetivo de proteger e promover a saúde da população. E dentre os suas diversas atribuições, nós temos uma atribuição que é a de conceder registro para medicamentos e produtos sempre que comprovada a eficácia, segurança e qualidade. E esse é um tripé super importante para nós, porque qualquer produto que vai ser disponibilizado para uma população, doenças raras, doenças que são frequentes, prevalentes, esse produto precisa comprovar esse pilar de eficácia, segurança e qualidade. E aí, isso independe da fase, né? Nesse slide vocês veem aqui um pouco sobre o que é o desenvolvimento do medicamento, desde o momento em que ele é idealizado, em que ele é pensado como uma possível tecnologia que possa contribuir para a terapêutica. Isso a gente chama tanto da fase de descoberta quanto da fase pré-clínica, em que se tem a caracterização da molécula quanto à sua toxicologia, quanto aos seus potenciais efeitos. Mas a Anvisa, especificamente, atua no caso do desenvolvimento clínico de medicamentos quando existem estudos que são conduzidos aqui no nosso país. Sempre que um estudo tiver por objetivo o registro de um medicamento junto à Anvisa ou a comprovação da sua segurança, eficácia e qualidade para que possa eventualmente ser aprovado pela agência reguladora em população brasileira, a Anvisa precisa aprovar previamente esse estudo. E nós sabemos que a pesquisa clínica, que é o que chamamos, ela é composta de diferentes fases, né? Temos didaticamente divididas em 3 fases, mas a gente sabe que cada fase tem a sua importância para mostrar aspectos distintos da segurança e da eficácia. A fase 1 é uma fase inicial, é a primeira vez que vai se testar em humano, então é preciso ter certeza de que a dose que vai ser utilizada e os efeitos colaterais que pela primeira vez vão ser observados estão muito bem controlados para não causar qualquer risco na pessoa. A fase 2, que nós chamamos de exploratória, onde se busca
definir a melhor relação dose e resposta. Ou seja, a gente sabe que para qualquer tratamento farmacológico é preciso sempre se ter a menor dosagem com a melhor resposta. Porque a gente sabe que quanto mais a gente expuser pessoas às substâncias, mais a chance de efeitos colaterais e efeitos tóxicos. E a fase 2 busca justamente avaliar isso. E a fase 3, em que a gente tem a confirmação. A gente chama a fase 3 de confirmatória, porque a gente já envolve milhares de pessoas e busca uma abordagem estatística que traga representatividade para que se possa chegar a uma evidência de que o produto realmente funciona e é seguro. Quando a gente fala de doença rara, nem sempre é possível falar de fase 3, já que nem sempre temos milhares de pessoas acometidas, mas as fases dos estudos são importantes porque a gente precisa ter certeza de que o produto realmente é eficaz e não vai causar nenhum risco para a população. Depois que esses estudos terminam, é que a Anvisa avalia esse medicamento para uma eventual aprovação. E aí a gente tem diversos aspectos que são importantes na hora de se fazer essa avaliação. Na parte da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, nós temos 2 aspectos principais, que é a tecnologia farmacêutica e a eficácia e a segurança. Qualquer produto que vai ser disponibilizado em grande escala para a nossa população e que vai ser industrializado para a nossa população, ele precisa cumprir com esses critérios de qualidade farmacêutica e de tecnologia farmacêutica no que diz respeito à produção. Então, nós precisamos saber que equipamentos são utilizados para produzir esse medicamento. Esses equipamentos podem oferecer algum problema ou algum ponto crítico de desvio que possa gerar alguma preocupação? A formulação também é muito importante. Não só a substância que vai funcionar ativamente para o tratamento de uma doença, mas também todas as outras substâncias que compõem o medicamento, né? Então a gente sabe, por exemplo, que no comprimido tem outras substâncias como diluentes, conservantes ou outros produtos que ajudam a compor aquela formulação. Tudo isso precisa ser muito bem estudado por nós para que a gente saiba que não vai oferecer risco. E qualquer lote que vai ser produzido e disponibilizado para as pessoas, para os pacientes, precisa passar por um rígido controle de qualidade. Os testes de controle de qualidade são testes que precisam ser demonstrados para a Anvisa, que mostram que o produto tem pureza, não tem nenhum produto de degradação e tem o teor mínimo para se atingir uma resposta. Além disso, tem a eficácia e a segurança. Todos esses estudos que foram conduzidos nas diferentes fases precisam ser apresentados para a agência para que componham a bula do medicamento. A bula é o documento aprovado pela agência reguladora para que se possa ter clareza sobre quais os estudos que subsidiam a eficácia e segurança e quais as possíveis reações que foram observadas nos estudos. Então, é fundamental que esses estudos sejam públicos, sejam disponibilizados para a agência reguladora na sua integridade, para que a gente possa gerar a bula e a bula possa informar tanto os prescritores quanto os pacientes. Além disso, nós temos outros aspectos de avaliação importantes, por exemplo, a farmacovigilância. Nenhum medicamento industrializado pode ser disponibilizado com autorização da Anvisa sem um plano de farmacovigilância. O que é farmacovigilância? O produto, quando é usado na vida real, ele precisa ser monitorado. É preciso ter certeza de que as reações adversas ou os efeitos adversos que ele vai causar vão ser devidamente reportados e investigados. Porque pode ser que no uso na vida real haja situações diferentes dos estudos clínicos que precisam de uma investigação, precisam de um olhar criterioso. E é por isso que nós cobramos, como agência reguladora, dos laboratórios um plano de farmacovigilância e também trabalhamos na conscientização das pessoas, dos pacientes, dos prescritores, para que notifiquem eventos sempre que observarem situações que não estão esperadas ou descritas na bula. Além disso, tem algumas substâncias que têm ação em sistema nervoso central, são capazes de causar dependência física ou psíquica e que precisam de um controle especial, precisam de um controle mais rígido, porque tem uma grande chance de desvio de uso. Então, é por isso que nós temos um sistema de controle de substâncias que estão sujeitas a controle especial e qualquer dispensação de medicamentos desse tipo precisam de um acompanhamento muito rigoroso. E, por fim, nós temos a Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização. A Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização é responsável por garantir que o local que vai fabricar esses lotes, o laboratório, a fábrica, que pode ser no Brasil ou pode ser no exterior, vai cumprir com os critérios rigorosos
de produção no que diz respeito ao sistema de controle de qualidade, a robustez do processo produtivo, e qualquer desvio que acontecer, que pode acontecer, a gente sabe que o desvio, o erro é possível. O que não pode acontecer é o laboratório não estar preparado para tomar as medidas corretivas necessárias, né? Então, é preciso ter um controle rígido de qualquer mudança e, caso haja qualquer problema, o rápido recolhimento dos lotes para que a gente não ponha em risco as pessoas que vão utilizar esse medicamento. Os prazos que a Anvisa tem para análise. Qualquer pedido que entra aqui, conforme a Lei 13.411, tem um prazo de 365 dias se entrar numa categoria ordinária e 120 dias se entrar numa categoria prioritária. E o que são essas categorias prioritárias? Primeiro, doença rara. A Resolução 205 determina que doenças que afetam de 65 indivíduos em 100 mil até 65 indivíduos em 100 mil, essas são consideradas doenças raras. É por isso que temos um procedimento especial em que a gente prioriza e tem o prazo de 60 dias para se manifestar e 40 dias para caso haja exigências ou necessidade de esclarecimentos. Temos outras situações também de doença rara que são importantes que a gente leva em conta. Então, a gente sabe que as doenças raras precisam de um acompanhamento mais especial e é por isso que esse procedimento é diferenciado. E é por isso que a gente tem buscado estimular sempre ensaios, pesquisas, e a gente tem permitido que doenças que se enquadram nessa situação possam ser debatidas conosco de maneira bastante célere. A gente tem alguns números importantes aqui de doenças raras e a gente tem muitos estudos clínicos que foram conduzidos e aprovados para essa situação. Além das doenças raras, a gente tem também outros tipos de doenças que são consideradas prioritárias ou outras situações que também geram prioridade. Então, por exemplo, produtos novos destinados a doenças pediátricas, doenças que são negligenciadas, que não têm opções terapêuticas, como é o caso da doença que a gente está tratando aqui hoje, doenças reemergentes, emergência de saúde pública, são várias as situações que nós consideramos para priorizar produtos, e a gente sabe que quando tudo é prioridade, nada é prioridade, então por isso que a gente focou naquilo que é mais crítico e é mais importante para a decisão. E, por fim, além da via de autorização de registro de medicamentos, nós temos outras maneiras de permitir acesso a medicamentos para indivíduos que sofrem de acometimento e não têm opções terapêuticas disponíveis na Anvisa. Uma das opções é o que nós chamamos de programas assistenciais. Nós temos programas assistenciais que permitem que medicamentos que ainda estejam em fase experimental possam ser utilizados, e aí de maneira individualizada, porque não é uma aprovação em massa, é uma aprovação caso a caso, baseada no balanço risco-benefício, em que a gente concede autorização para que a indústria forneça para o paciente esse medicamento novo, promissor, mas que ainda não tem registro. E temos os programas de acesso expandido também, que também nessa mesma linha, se o produto já tem a fase 3 em desenvolvimento ou concluída, grupos de pacientes que estão com doenças debilitantes e que ameacem a vida sem alternativa terapêutica podem ter acesso. É por isso que a gente tem um fluxo especial para isso, segundo a Resolução 38 de 2013, e que a gente já concedeu vários acessos quando a gente tem produtos experimentais. Para terminar minha apresentação, gostaria de dizer que a colaboração entre a Anvisa, a Associação de Pacientes, a Câmara dos Deputados, que tem feito um trabalho exemplar no acompanhamento das ações dos órgãos, como a Anvisa, a gente tem buscado sempre ser muito transparente nas nossas ações, permitir troca de informações, controle social de prazos e aprovações. A gente estimula as associações de pacientes e as pessoas que acompanhem nas nossas páginas todos os tempos e prazos para análise. E aqui eu deixo os links para acesso dos medicamentos registrados, as bulas dos medicamentos e todas as informações que nós consideramos importantes para que as pessoas possam saber e acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Vamos passar agora a palavra ao senhor Rui Azevedo, representante da Associação de Familiares. Um prazer ter você aqui, Rui. A palavra, por 10 minutos. Prazer, deputado Jorge Sola.
prazer a todos os participantes que fizeram uso da palavra até então. Eu quero aqui estender os meus cumprimentos para toda a comunidade de afetados por Ion e seus familiares espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu quero dizer que eu sou médico também, eu sou médico cirurgião, trabalho em pronto-socorro aqui no interior da Bahia, na cidade de Guanambi, e quero contar um pouco aqui, não a minha trajetória enquanto médico no enfrentamento desse problema, mas na situação e na condição de pai. Então, eu tenho 3 filhos homens, né? O Augusto, o Heitor e o Arthur, sendo que o Augusto é o mais velho dos 3. E o ano passado, no início da pandemia, em março de 2020, nós somos surpreendidos numa noite quando o Augusto nos liga que não estava conseguindo visualizar um filme. Ele se encontrava em São Paulo. Augusto, há cerca de 4 meses, havia concluído os seus estudos universitários, ele tem 29 anos, na Universidade Federal da Bahia. Ele é formado em Ciências Políticas e é sociólogo. E ele me diz isso, e como ele era portador, sabidamente, de ceratocone, nós relacionamos essa situação à ceratocone. Mas, imediatamente, pedi a ele que, no dia seguinte, procurasse uma assistência médica em São Paulo para que pudesse reavaliar a ceratocone dele. Aí começou a peregrinação. Na verdade, o Augusto foi de um médico para outro, de um especialista para outro. Depois de procurar 7 profissionais, olha que o Augusto é usuário de plano de saúde e estava na maior cidade da América Latina, mas teve toda essa dificuldade. Ele chegou, por fim, à doutora Juliana Salum, depois de 7, que nos deu o prazer de falar conosco essa tarde. E a doutora Juliana fez a suspeita de neuropatia de Leber e pediu a ele que realizasse o teste genético e encaminhou para um outro profissional. Augusto se dirigiu, portanto, a uma dificuldade muito grande para fazer o teste genético, que não foi possível fazer pelo plano de saúde. É um exame extremamente caro, né? Nós conseguimos fazer com um preço um pouco mais acessível através do laboratório da USP. E esse exame foi encaminhado para os Estados Unidos e demorou 90 dias para que o resultado chegasse. Nesse ínterim, Augusto procura o outro profissional que indica para ele o início de uma medicação, que é a Idebenone, e agora eu tenho aqui informação do Dr. Gustavo que não há solicitação de registro na Anvisa para uso para neuropatia de Leber. No entanto, a gente precisava, a partir daí, conhecer um pouco a doença. Eu entro de peito aberto, entro com toda a vontade para entender um pouco dessa doença, de onde veio, como que veio. E então, assim, não era ignorância da minha parte enquanto médico, porque eu conto na história que pelo menos 6 profissionais oftalmologistas foram vistos antes e não se levantou a suspeita até aquele momento de neuropatia de Leber. Estudando e conhecendo a doença um pouco mais, eu procuro saber de onde que ela tinha vindo. E aí pego um pouco da carona também, doutora Juliana, quando disse que veio da Itália, né? E identifico que o ramo da ascendência da minha sogra teria vindo de uma parte da Espanha. Provavelmente desembarcaram em Salvador, de Salvador foram para a Chapada Diamantina e chegaram aqui até a nossa região centro-sul da Bahia, na cidade que eu moro, de Guanambi. Essa é um pouco da trajetória que a gente consegue identificar. A partir daí também a gente começa a entender toda a parte hereditária da transmissão da doença, né? E é um impacto muito grande na família, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A mãe, sobretudo, né, que quando ela toma conhecimento de que ela é a transmissora da mutação genética, né, e o nosso filho tem a 11778, claro que isso mexe de uma forma muito profunda na parte emocional de todos nós, né? E uma das coisas que a gente percebe, e isso aí eu pude perceber assim que fui colocado no grupo de pais e familiares, que também tem alguns pacientes nesse grupo, observando a demanda, as angústias, os sofrimentos de todas aquelas pessoas, começo a pensar na minha cabeça, bom, e aí, enquanto pai, enquanto profissional de saúde,
que é que eu posso fazer para tentar ajudar essa comunidade? E começo a pensar um pouco nisso. As dificuldades que o meu filho teve para realizar o exame, que é o teste genético que define a sua condição. A questão da dificuldade para encontrar a assistência, mesmo sendo usuário de plano de saúde. A dificuldade que o plano de saúde impõe para liberar os exames fundamentais, que são a campimetria e a OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Então, assim, uma série de situações eu penso, poxa, e as pessoas que são usuários do Sistema Único de Saúde? Essas tecnologias não estão incorporadas no Sistema Único de Saúde, como foi bem dito aí também pela Priscila na sua fala. Então, bom, a gente tem que pensar alguma coisa. A partir daí, eu começo a pensar que a gente precisaria buscar apoio para a elaboração de políticas públicas no sentido de ajudar, de fato, a buscar a cura. Porque nós estamos aqui, deputado e senhores ouvintes, na perspectiva de trazer essa cura. E a gente tem essa luz ela é através da terapia gênica, que a doutora Juliana já falou. Eu tive a oportunidade de ler dezenas de artigos falando sobre a terapia gênica, e aí, assim, a gente, de fato, precisa fazer com que a nossa Conitec possa incorporar, né, a terapia gênica ao alcance de todos no Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Esse SUS, que é tão fundamental, se mostrou tão importante nesses últimos 2 anos, sobretudo, na condução, no acesso à população brasileira na pandemia da Covid-19. Portanto, esse impacto mexeu muito conosco. Eu conheci a história, por exemplo, do Cleiton, um paciente que chegou a passar, deputado, para você ter ideia, visitar 51 profissionais de saúde no Brasil. No 51º, ele encontrou uma solução e um caminho para o diagnóstico da sua doença. Isso é uma situação muito complicada. Tem 20 anos que o Cleiton passou por isso, mas aconteceu. Quero dizer também que, nessa perspectiva de que os filhos homens, eles manifestam muito mais, a nossa angústia pelo fato de termos 3 filhos homens era ainda maior, né? A gente sabe que os filhos homens que são portadores, todos serão portadores da mutação genética, se a mãe transmite para todos. No entanto, todos não manifestam porque não é uma doença de penetrância completa, ela é de penetrância completa. Então, portanto, o genótipo ela não vai definir o fenótipo de todas as pessoas que são portadoras. Alô? Parece que o doutor Rui Azevedo teve algum problema de conexão aí. Alô, Rui? Aparentemente ele ainda está conectado aqui, mas... A minha qualidade de som está ruim. Vocês estão querendo falar comigo ou não? Professor Rubens Belfort, que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom revê-lo. Deputado Jorge Sola, eu lhe conheço desde muito tempo antes dessa legislatura e eu aprendi nesses anos todos a lhe respeitar e lhe querer muito, como exemplo de médico inovador, de gente que o Brasil precisa na área da saúde, deputado. Doutor Sola, que bom tê-lo aí. Muito obrigado. Recíproca é verdadeira. Quando o Rui me falou que ia convidá-lo, eu digo, então vamos estar com a pessoa certa para nos ajudar nesse debate. E aproveitando que Rui voltou, agradecer, Rui. Nosso colega, doutor Rui Azevedo, foi responsável de provocar essa temática e trazer para o debate um assunto com essa importância. Voltou aí, Rui? Está ouvindo? Obrigado, Sola. Era só isso que eu... Voltou sim. Voltou. Eu só quero concluir, deputado, pedir desculpa ao doutor Rubens, mas é só um minuto para a conclusão. Dizer que, então, após isso, Sola, nós tivemos a oportunidade de nos encontrar na sua visita aqui em Guanambi, e eu, assim,
pensei sempre, em Guanambi a gente teve muitas adversidades. Aqui nós dizíamos que era a cidade dos ventos, e dos ventos nós transformamos em energia eólica. Nós temos uma das maiores partes de energia eólica e solar da América Latina. Então eu disse, bom, essa tempestade que se abateu sobre nós, ela pode se transformar em energia também, para que a gente possa buscar soluções para essa comunidade de afetados pela neuropatia. Então, deputado, eu tive essa oportunidade, a ousadia de conversar com Vossa Excelência, que aí sensibilizou-se com a nossa situação, com a situação dos afetados e dos familiares. Eu apresentei no dia 20 de setembro essa preocupação para Vossa Excelência, que aí, 3 dias depois, apresento o requerimento nessa Comissão de Seguridade Social e Família, e esse requerimento foi aprovado, e eu, sinceramente, não tinha muita esperança de que acontecesse esse ano, em virtude da pauta. Mas, para nossa felicidade, está acontecendo aqui no dia de hoje, no dia 4 de novembro, e eu espero que, a partir de então, a gente tenha a possibilidade de transformar isso em políticas públicas efetivas para a comunidade de afetados, que possam minorar o sofrimento tanto deles quanto dos familiares da neuropatia óptica hereditária de Leber. Muito obrigado. Desculpe aí pelo entreveio. Eu que agradeço, Rui. E além de prontamente conseguirmos marcar, eu queria registrar e agradecer a presença, né? Nós estamos aqui com a coordenadora geral da Conitec, com o gerente geral de medicamentos da Anvisa e com especialistas do assunto que estão nos ajudando aí a fazer com que esse tema possa ser da melhor forma abordado aqui. E passo imediatamente, agradeço a sua participação e passo imediatamente ao professor Rubens Belfort, representando a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Professor Rubens. Ócios do ofício das salas virtuais. Ó, a gente pode chamar, então, o Mário César Vilhena e encerra depois com o professor Rubens Belfort, pode ser? Mário César está aqui. Márcio Fela. Oi, desculpe. Tem o Mário César Vilhena e tem o Márcio Fela. O Mário César não estou achando aqui. Então vamos ao Márcio? Pode ser, Márcio? Pode ser, pode ser. Pronto, a bola é sua. Muito obrigado por participar conosco. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo alto e claro, Márcio. Depois de você, sua participação, a gente vai ouvir o Dr. Rubens. Tá bom. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, demais participantes e todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Eu gostaria de, inicialmente, não posso deixar de fazer isso, saudar a nossa matriarca na luta contra essa doença, a senhora Odete Mosquen, do Espírito Santo, já citada pela doutora Juliana, uma grande guerreira, incansável nessa busca aí de um tratamento para os familiares dela e, consequentemente, para todas as pessoas afetadas com a neuropatia óptica hereditária de Leber. Gostaria de agradecer esta comissão pela abertura desse espaço, está discutindo uma doença rara, tão desconhecida, né, na busca de políticas públicas que possam amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias e dos afetados. Agradeço o convite que me foi feito para falar como um paciente afetado e, nesse sentido, estendo esse agradecimento ao Dr. Rui Azevedo e ao deputado Jorge Sola pela autoria deste requerimento. Bom, na qualidade de afetado que me foi dada,
eu peço licença a vossas senhorias e trago um pouquinho do relato de vida da minha trajetória com essa doença. A neuropatia óptica hereditária de Leber, ou às vezes conhecido por outras siglas como LON, LON ou NON, que são todas siglas dessa neuropatia óptica, se manifestou em mim há 20 anos atrás, no início dos anos 2000. Estava com 25 anos, no início da minha idade adulta, em plena juventude, cheia de projetos, planos, eu fui percebendo assim abruptamente a perda da minha visão, de uma visão normal, aí considerada normal de 100%, passar em 3 meses para 5%, né? Ou naquela tabela de Snellen de 20/400, né? Então, isso foi muito traumático, tanto para mim como para minha família. A minha trajetória nesses 20 anos, eu acho que, comparado com outros afetados que eu tive contato e o prazer de conhecer nesse período, algumas coisas se assemelham e outras se distanciam, né? Então, temos muita coisa em comum, nós afetados, e muitas coisas diferentes também. A começar pelo meu diagnóstico. Eu acho que desde o início eu tive acesso a políticas públicas, né? Depois de uma maratona de oftalmologistas que não sabiam o que eu tinha no olho, eu consegui meu diagnóstico na Universidade de Campinas, na Unicamp, né? Uma universidade pública, e aí abro um parênteses, que nas universidades públicas são os espaços que majoritariamente ocorrem as pesquisas científicas no Brasil. Neste momento, eu estava cursando o 3º ano da Faculdade de Ciências Biológicas, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, mais uma vez uma universidade pública. Então, eu tive a oportunidade de passar por um programa de reabilitação, faço menção aí ao programa de educação especial, professora Lúcia Turek. Então, eu fui acolhido e consegui voltar para a sala de aula, né? Tendo as condições adequadas, eu consegui concluir minha graduação, prestar um concurso público, federal, né? Casar, ter filhos e ter uma vida praticamente normal. Eu acho que nessa trajetória toda, a minha consciência por direitos sociais também me ajudou muito e foi fundamental, né? Você saber que aquilo que você tem direito, você precisa acessar. E aquilo não é esmola, não é um favor que as instituições estão fazendo por você. Mas não é a realidade de todos os afetados. Eu tenho contato com muitos afetados, então eu trago também um pouco das dificuldades que nós afetados passamos. A começar pelo diagnóstico, né? Já foi relatado aí a dificuldade de diagnóstico. O normal de um afetado pela neuropatia óptica hereditária de Leber é passar meses ou até anos perambulando de oftalmo em oftalmo sem saber o que ele tem, né? Isso, além de despesas, boa parte dos afetados são famílias de baixa renda, então, sem contar as despesas de viagem, ter que se deslocar para um lugar, para o outro, alimentação, o sofrimento emocional é muito grande que você não sabe o que tem, né? Quando fecha o diagnóstico, para confirmar, precisa fazer um exame genético, um exame de DNA mitocondrial, que a maior parte dos planos de saúde não cobre, o SUS não cobre, e é um exame caro, custa aí 5 até 7 mil reais na rede privada esse exame. Ok, você consegue ter o diagnóstico, faz o exame, você não tem dinheiro, você faz rifa, empresta de parente e tal, você tem o exame na mão, mas a angústia não para por aí, tem a reabilitação, né? Essa doença não tem cura, não tem um tratamento ainda, você precisa se reabilitar para voltar para a vida normal. E quando você se depara com a ausência da reabilitação, né, os afetados param os estudos, não conseguem voltar para o mercado de trabalho, não conseguem, começam a viver na marginalidade, às vezes depressão, alcoolismo, né? Ou seja, na busca de fugir daquela situação. Mas se ele consegue uma reabilitação, ainda tem a inclusão, né? A inclusão no Brasil
ela não vem de forma direta, né? A gente sabe, quem vive com uma deficiência visual sabe das dificuldades. Então, existe uma contradição aí que essa mesma universidade que me acolheu, né, essas mesmas instituições públicas que me acolheram, elas também me impuseram barreiras, né? Tinha que provar o tempo inteiro que era capaz. Será que você é capaz de concluir essa graduação? Será que nesse cargo que você entrou no concurso público, você é capaz de desenvolver essas atividades? Então, o tempo inteiro você tem que estar provando isso, né? Então, essas são algumas das dificuldades do afetado com a neuropatia óptica hereditária de Leber. O que essa doença nos traz, então? Ela nos traz uma sombra, para não chamar de assombração, né? A gente fica, os afetados e os familiares, quem será o próximo? Quando que será o próximo? Vai ter próximo. A história tem mostrado isso, né? Então fica sempre aquela pressão, aquela sombra dessa doença. Será que quando o próximo desenvolver a doença vai ter um tratamento? Né? Nesse sentido, então, em contato com afetados, com familiares de afetados, a gente vem discutindo o que seriam pautas, né? O que seriam frentes de busca aí que pudessem amenizar ou de enfrentamento dessa doença. Então, organizando aqui em 3 frentes o que a gente entende que são importantes ser avançados. Uma é a pesquisa, outra é a linha de cuidado com o paciente e políticas públicas. A pesquisa a gente entende necessário que haja um inventário nacional e internacional do estado da arte dessa doença. O que temos, né? A gente ouve fragmentos aqui, ali, relatos de especialistas, alguma matéria na internet, né? Mas esse acesso às informações é sempre muito difícil, né? A gente sabe que existe terapia gênica ocorrendo nos Estados Unidos com bons resultados, que existe na China, né? Então a gente precisa ter essas informações de forma mais clara, mais concisa, né? Então, entendemos também que seria importante uma comissão nacional composta aí por especialistas ou pelo poder público, por afetados ou familiares, que fizessem contato com essas instituições do exterior, né? Para tentar, ou numa parceria, trazer essas tecnologias para o Brasil, ou que levasse grupos de brasileiros para o exterior. A gente tem o caso da Argentina, que foi um grupo de 10 pessoas fazer um tratamento de terapia gênica na China, né? E os relatos que a gente tem de conversar com familiares desses pacientes que tiveram bons resultados. Mas a gente não tem acesso, né? A gente sempre para nessa questão dos acessos, da informação mais clara. Então, entendemos que essa Comissão Nacional seria interessante. Tecnologias também assistivas, né? Inteligência artificial e outras tecnologias que possam ajudar aí na acessibilidade da pessoa afetada pela neuropatia óptica hereditária de Leber. E para tudo isso, a gente precisa de um financiamento robusto, que possa compreender todas essas pesquisas. A linha de cuidado eu trago do diagnóstico à reabilitação. O DNA, o exame clínico, precisa ser coberto pelo SUS, né? A divulgação dessa doença também. Se mais oftalmos conhecerem, conseguirem diagnosticar mais rapidamente, menos peregrinação de pacientes aí Brasil afora, menos despesa, menos sofrimento emocional. Existem também grandes assimetrias regionais. Neurooftalmologistas não existem em todas as regiões. Então, a gente percebe que região sul e sudeste consegue fazer o diagnóstico mais rápido. Então, isso também precisa ser superado. Em políticas públicas, a gente entende que os serviços no SUS precisam ocorrer de forma regular, né? O serviço de neurooftalmologia, de reabilitação, apoio psicológico, tanto para o paciente como para os familiares. Outro ponto importante é alguma política pública no sentido de isenção de impostos para aquisição de equipamentos, né? Na acessibilidade, hoje temos monitores grandes, celulares, tablets, computadores, softwares, lupa eletrônica, uma série de equipamentos que são caros, muitos importados,
Então, algum tipo de isenção para aquisição disso seria super importante. E a divulgação também dos direitos sociais para as pessoas. Acho que quanto mais consciência de direitos sociais, mais fácil o acesso a políticas públicas e menos sofrimento para essas pessoas. Por fim, eu gostaria, então, de deixar esse apelo aos nobres deputados e deputadas que pudessem se enganjar a essa causa da neuropatia óptica hereditária de Leber, e fico à disposição para estar contribuindo no que for possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Márcio Ferla, por sua exposição. E vamos ouvir agora o professor Rubens Belfort. Pois não. Pronto. Uma palavra. Pois não, deputado. Primeiro, peço desculpa por estar de máscara, mas eu estou aqui na Academia Nacional de Medicina e tem bastante gente em volta aqui. É a primeira audiência assim que eu participo, então, um pouco constrangido pela minha ignorância e sem saber exatamente como posso ser útil, mas eu queria, antes de tudo, lhe agradecer oficialmente. Eu já falei antes da minha fala oficial que conheci o Dr. Jorge Sola muito antes desse mandato de deputado federal, conheci quando ele administrava a saúde na Bahia de uma maneira exemplar, como empreendedor, ensinava a gente em São Paulo o que fazer, como transformar a estrutura superada, né, estatais, em coisas mais dinâmicas, em benefício da população. E agora também, quando eu soube que o Dr. Jorge Sola estava envolvido nisso, fiquei muito feliz. A minha participação nesse assunto é antiga. Eu, há 20 anos atrás, estava dando aula na Argentina, recebi um telefonema de um professor que era um dos mais importantes dos Estados Unidos, perguntando se eu conhecia Dona Odete. Eu não conhecia a Dona Odete, e ele me explicou, não, ela entrou em contato em Nova York com uma fundação e falou com o neurooftalmologista aqui do meu departamento, ela não fala bem inglês, mas ela consegue movimentar o mundo. Dá uma olhada nela, veja quem é. E eu fui dar uma olhada, a conheci, e desde então tive a honra de trabalhar conjuntamente com ela em muitos programas. E sou testemunha, não só do que ela trouxe, mas do grupo que ela ajudou a desenvolver e que agora organiza essa reunião também diretamente, em benefício não apenas das pessoas que sofrem dessa doença, mas ela, da maneira dela, mostra a importância da ciência para o Brasil, a ciência para a sociedade, o desenvolvimento. Nós estamos, deputado, e acho que todos nós sabemos, infelizmente, dentro de uma crise terrível de desrespeito à ciência pela presidência da República, pelos órgãos ligados à presidência, pela falta total de entendimento da importância da ciência para o Brasil desenvolver, para a saúde, para a medicina. E o que nós vemos em relação a essa doença, que, como já foi muito bem falado aqui, cega e se transmite de geração a geração, e já poderia estar muito mais bem cuidada aqui no Brasil, é um reflexo do que a gente vê em muitas outras áreas. Esses anos todos, muito da pesquisa nessa região foi feita com recursos estrangeiros, italianos, norte-americanos e outros países, mesmo privados, porque o descaso continua muito forte e grande. Então, eu acho que manifestações assim, no Congresso, são importantes para ajudar a difundir a necessidade, não apenas de nós tratarmos dessa doença, da neuropatia óptica, e de entender melhor os mecanismos genéticos, entender os fatores de risco, conseguir detectar mais precocemente alterações e, eventualmente, até atuar na história natural da doença com recursos terapêuticos, mas nós entendermos que essa é uma doença genética que causa cegueira, como muitas outras, que nós ainda nem sabemos exatamente como são. E ajudar uma doença dessas é ajudar o entendimento de outras e um número muito maior de pacientes. O que eu vejo em relação a esse tipo de situação é quando a gente observa a população lá do Espírito Santo, a região de Colatina e todos aqueles descendentes dos migrantes iniciais que trouxeram a doença, a gente verifica, inclusive, a enorme oportunidade que a gente tem de contribuir significativamente para a criação de conhecimento. Quer dizer, o Brasil não apenas aplicando, comprando remédio que os outros fazem, mas a gente produzir conhecimento aqui. Mas para produzir conhecimento precisa de mecanismo eficiente de apoio
apoio à pesquisa, mecanismo eficiente e com constância, que permita uma sustentabilidade. E isso tem sido praticamente impossível, apesar de todos os trabalhos desse grupo abnegado, não apenas em Colatina, no Espírito Santo, mas em vários outros lugares do país também. Eu acho que nós estamos frente ao início de uma nova era. Novos recursos terapêuticos estão chegando, e os recursos terapêuticos poderiam, se não ter sido desenvolvidos desde o início aqui no Brasil, poderiam ter sido melhor explorados se nós tivéssemos uma política mais de desenvolvimento científico na área da saúde. Eu acredito que nós precisamos ter mais efetividade, precisamos ter mais recursos por parte das agências federais de pesquisa para que elas possam chegar na gente. Eu não estou criticando o CNPq, não estou criticando o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas eu estou criticando a falta de recursos que faz com que no CNPq, no Ministério da Ciência e Tecnologia, acabe não tendo recursos para doenças extremamente importantes como essa. Eu já participei de CAP, já participei do Conselho Nacional de Pesquisa, e eu sei, mais do que nunca, a dificuldade que a gente continua tendo para implementar o extremamente necessário. O que nós tivemos agora com a perda de recursos para a pesquisa do CNPq nas últimas semanas foi uma nova vergonha. E não adianta a gente querer consertar esse problema que nós estamos conversando agora na audiência pública sem entender que isso decorre de um descaso muito maior. E é por isso que a gente precisa realmente ter reuniões desse tipo, precisa conseguir aprender a ter uma voz única, uma voz forte para combater as trevas. Né? Trevas, aqueles pacientes que com essa doença de repente ficam cegos, mas também as trevas na sociedade que impedem esse desenvolvimento. Eu estou às ordens. Quem eu sou? Eu sou o Rubens Belfort, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo há meio século, sou membro da Academia Brasileira de Ciências e ocupo atualmente a presidência da Academia Nacional de Medicina. Em todas essas instituições, todas essas sociedades científicas, SBPC, a gente clama pela mesma coisa. Acho que está na hora do Congresso Nacional investir mais e apoiar mais a sociedade científica e ser menos político eleitoral, menos político demagógico e pensar mais em programas de Estado. Né? Muitíssimo obrigado, deputado Jorge Sola, pela oportunidade de eu participar aqui. Nós que agradecemos, professor Rubens. Prazer tê-lo conosco aqui, contribuindo para esse debate. Nosso próximo e último convidado é o Mário César Vilhena. Mário César Vilhena é fundador do Instituto Reconvexo, afetado de Lyon desde 2012. Mário. Parece que saiu. Bom. Tem algumas perguntas que chegaram aqui, né? E enquanto eu recebo as perguntas, só aproveitar a deixa aí do professor Rubens, que botou a bola aí para a gente chutar. Com certeza nós precisamos ter ações que possam, né, contribuir para o desenvolvimento científico na área de saúde em nosso país. Não apenas no que diz respeito às doenças relacionadas aí no âmbito da oftalmologia, não apenas em relação à neuropatia hereditária de Leber, mas, em geral, nosso investimento em ciência e tecnologia ele é muito pequeno e, nos últimos anos, tivemos perdas substantivas de orçamento. Inclusive, há poucos dias, esse Congresso aqui aprovou um remanejamento orçamentário que retirou um valor extremamente importante do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. E nós precisamos criar oportunidades para apoiar a pesquisa e desenvolvimento científico, produzir conhecimento e também criar capacidade instalada para a produção de determinados medicamentos, insumos e até equipamentos para a área de saúde. Eu sou entusiasta de uma política que foi
iniciada quando eu estava ainda como secretário de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde. A gente começou a fazer o debate acerca da possibilidade de usar a escala de compras do Sistema Único de Saúde como um motor para transferência de tecnologia. Começamos esse debate ainda em 2003, e isso prosperou de tal monta que terminou gerando uma grande política chamada de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo. Nada mais, nada menos do que PPPs, digamos assim, parcerias público-privadas, envolvendo uma empresa que tem a patente, que tem a tecnologia, e, em vez de o SUS apenas ser um comprador desse medicamento, ou, no caso, depois também vacinas, em vez de ser um mero comprador, associar a capacidade de compra do SUS à transferência de tecnologia para que pudéssemos criar capacidade instalada para a produção nacional. Isso foi muito importante, e graças a essas iniciativas, nós temos o maior programa de vacinação pública e gratuita do mundo. Agora, então, com a pandemia, a população já está ouvindo falar tanto, né, de vacina, do Butantan, da Fiocruz. É importante a gente chamar a atenção que a capacidade instalada do parque de vacinas do Butantan e da Fiocruz só foi possível porque houveram, durante sucessivos anos, investimentos para que isso acontecesse, e as PDPs foram um grande motor para esse processo, né? Da mesma forma, hoje é importante que as pessoas tomem conhecimento que hoje a Fiocruz no Rio tem a maior fábrica de medicamentos biológicos da América Latina, também graças a essas políticas de desenvolvimento produtivo, de transferência de tecnologia através do SUS. E, inclusive, chegamos a ter, já no governo da presidenta Dilma, chegamos a ter também na área de equipamentos. O Brasil fez a maior compra de aceleradores lineares de equipamento de radioterapia que tinha sido feita até então no mundo, 80 equipamentos, e condicionando a construção de uma fábrica que todo o parque tecnológico de manutenção desses equipamentos. Eu acho que nós precisamos, né, nos apropriar, criar melhores condições para pesquisa e produção de conhecimento sobre a neuropatia de Leber. Foi comentada aqui a possibilidade de terapia gênica, né? Eu queria até ouvir mais dos nossos convidados acerca disso, né? E precisamos buscar transferir as condições de pesquisa, de desenvolvimento, quem sabe aí, a partir de um processo como esse, né, a gente pode contribuir para a incorporação dessa terapia no Sistema Único de Saúde, né? Eu quero trazer aqui algumas perguntas. Sim, além, obviamente, de aumentar o acesso ao diagnóstico, que é fundamental, a difusão do conhecimento acerca da doença, para que os pacientes possam ser mais facilmente diagnosticados e acompanhados. Temos aqui algumas perguntas. Um comentário aqui do Leon Fortaleza. Há alguns anos atrás, tivemos no Brasil a visita de uma equipe de pesquisa sobre a maior família já catalogada no mundo. Alessandre Santos Brown. Seria interessante a implementação de diretrizes para a facilitação do laudo médico e um acesso melhor à saúde dos afetados e a possibilidade dos medicamentos que ajudam na doença, pois a política de importação é muito burocrática. Maria Odete Moschen. Por ser uma doença rara, ainda existe financiamento público para as pesquisas, tanto de medicamento como de terapia gênica. Há a possibilidade de apoiar financeiramente os pesquisadores brasileiros, que em sua maioria prestam seus conhecimentos e experiência em pesquisa no exterior? Não Fortaleza. Tendo em vista a necessidade de suporte para pesquisa e tratamento para não, o governo pretende atuar de que forma em todo o país? Eu vou voltar aos nossos convidados para responder essas perguntas e deixo aqui a nossa provocação
acerca das possibilidades, né? Especialmente aí contar com a participação da Priscila e do Gustavo na resposta, a possibilidade da gente buscar junto ao Ministério da Saúde apoio para investimento em pesquisas, apoio para a difusão do conhecimento existente na rede SUS e, quem sabe, também para a incorporação de terapias que possam contribuir para os afetados por essa doença, melhorando a evolução. Priscila Gebrim, com a palavra, por favor. Eu pediria, Priscila, se você pudesse já fazer também suas contribuições e, a princípio, também as considerações finais, mas, se houver necessidade, a gente tem tempo para poder ainda retornar a algum comentário que você precise fazer posteriormente, tá? Tá bom, deputado, muito obrigada. Sim, o Ministério tem linhas, tem verbas e programas para financiamento de pesquisa, o Ministério lança editais de pesquisa junto ao CNPq, faz parcerias com universidades para fazer pesquisas, não é em relação a esse tipo de pesquisa, como é pesquisa que nós chamamos ainda pesquisa de base, não é o DEGITS, que é o departamento que eu me encontro, mas tem outros departamentos, o DECIT, por exemplo, que também é aqui da SCTI, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que faz essas parcerias e esses estudos, financiamento de estudos. Então, há sim, em relação ao que poderia fazer para impulsionar, né, no caso, a incorporação de novas tecnologias, e aí realmente a gente precisaria primeiro dessas tecnologias terem registro, como eu disse, a gente, para a incorporação, a Lei 12.401, ela diz que as tecnologias elas precisam ter registro na Anvisa, ou os procedimentos eles não podem ser considerados experimentais, então tudo que tiver já disponível pode sim ser solicitado para incorporação, desde que tenha o registro. Até o momento não temos nenhuma demanda de nenhum tipo de tecnologia ou de nenhum tipo de teste diagnóstico, por exemplo, né, que foi citado aí o teste genético, mas não temos nenhum pedido, nenhuma solicitação até o momento de avaliação desses testes, e há a possibilidade disso ser solicitado. Então, tendo todos os critérios básicos que a lei exige, a Conitec pode avaliar sem nenhum problema. Queria dizer que o Ministério tem feito vários estudos, inclusive a Conitec tem feito vários estudos junto às outras entidades, a outros órgãos internacionais, inclusive de avaliação de tecnologias, a respeito da avaliação como um todo, né, para as doenças raras. E temos também várias outras ações aqui relativas a isso, pois a gente entende que é uma deficiência geral, né, tanto em relação às tecnologias que são ofertadas, em relação à assistência. Então, há sim essa preocupação. A Conitec também tem esse cuidado, e eu queria dizer que estou muito obrigada, agradeço pela participação nessa audiência aqui hoje, e estamos aqui sempre à disposição. Qualquer um que quiser tirar alguma dúvida, a gente está aqui, entra em contato pelos nossos canais de comunicação. Obrigado, Priscila. Vou chamar aqui agora, que retornou para participar conosco, o nosso outro convidado, o Mário César Vilhena. Mário. Boa tarde, deputado, muito obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento a todos e todas, principalmente essa casa muito importante para a democracia no Brasil.
começo pedindo desculpas, eu tive um problema de conectividade, minha internet caiu. Vou me apresentar, meu nome é Mário César Vilhena, sou presidente do Instituto Reconvexo, eu sou um homem branco, de barba, eu estou com cabelo castanho e atrás de mim tem uma parede de ladrilho marrom. Para quem não enxerga, a autodescrição é muito importante. O Instituto Reconvexo ele foi criado em 2014 para ajudar pessoas que sofrem com essa doença, que agora todos podemos entender um pouco melhor, principalmente com os relatos dos acometidos e familiares e com o relato da doutora Juliana, né? Então, eu criei o Instituto Reconvexo quando eu mesmo fui acometido pela neuropatia ótica hereditária de Leber, essa doença que causa esses males todos que foram aqui, e eu não gostaria de ecoar o que foi dito, porque eu acho que a gente aproveita já o que foi dito, eu tinha uma apresentação toda explicando o que era Lyon, mas eu posso contar então a importância e o que é nosso instituto. Eu fui acometido com a Leber, e aí eu passei por toda essa jornada que foi dita, né? Então a gente passa por diversos médicos, os médicos não sabem o que é a neuropatia ótica hereditária de Leber, ou seja, eles não estão treinados para identificar isso. No Sistema Único de Saúde não existe um protocolo de diagnóstico, o diagnóstico final, que confirma o que é Leber ou não, ele é muito difícil pelo SUS, ele é quase inexistente, e por conta disso eu tive que sair do Brasil. Então foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu fiz o exame genético e confirmei que eu tinha a neuropatia ótica hereditária de Leber. Eu voltei aqui para o Brasil e aí a gente tem um outro problema. Você tem o diagnóstico, no meu caso eu tendo que viajar e gastar dinheiro, e aí você não encontra um médico que entenda da doença. E aí eu achei um dos poucos médicos que entendem, aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, o Dr. Federico Castelo Moura, que depois me encaminhou para o Dr. Felipe Chicane, são dois neuroftalmologistas. A neuroftalmologia é a especialidade que estuda e trata do paciente com Lyon, e eles acabaram administrando para mim uma outra droga, que é a droga, que é o antioxidante, a vitamina, que foi comentada pela doutora Juliana, que é o Idebenone. O Idebenone, ele foi aprovado já pelo FDA nos Estados Unidos para administração para quem tem neuropatia ótica hereditária de Leber e também pela agência da União Europeia. Eu esqueci o nome da agência de vigilância sanitária da União Europeia, mas é a agência responsável pela aprovação dos remédios. Nós temos 3 formas, mais ou menos, desse antioxidante, que é a coenzima Q10, como foi dito, o Idebenone e o Raxona. Esse é um tratamento paliativo e muito importante e que as pessoas aqui do Brasil não têm acesso. Primeiro porque é caro, custa mais ou menos entre R$800 e R$1.600 para você conseguir comprar. E como foi dito pelo representante da Anvisa, não existe aprovação nem solicitação na Anvisa. Só que tem um dado importante, que o Brasil ele não é qualquer país. Além do tamanho do Brasil e da representatividade do SUS no Brasil, essa família que foi citada pela doutora Juliana, a família da dona Odete, é a família mais estudada no mundo com a neuropatia ótica hereditária de Leber. Então, nós estamos num país com muitas pessoas, afetadas com Lyon e com a maior família conhecida com a neuropatia ótica hereditária de Leber, e nós não temos diagnóstico, nós não temos tratamento paliativo, nós não temos pesquisa e nós não temos o tratamento que hoje já terminou a 3ª fase, também como foi dito, que é a terapia gênica, que é a grande esperança para a pessoa com Lyon. Então, acho que as demandas que a gente tem aqui, e a gente gostaria de pedir para os representantes da Casa Legislativa, para os representantes do SUS e da agência reguladora, é que, em primeiro lugar, a gente tenha um diagnóstico para acabar esse périplo, esse sofrimento do paciente com Lyon, para que a gente tenha esse diagnóstico descentralizado. E isso através de tecnologia, a terapia gênica, e através da formação de médicos, que o neuroftalmologista ele consiga ter informações, ou os médicos do SUS consigam ter informações sobre o que é a neuropatia ótica hereditária de Leber, como diagnosticar e como tratar. Em segundo lugar, que a gente tenha acesso a essa terapia com antioxidante, porque o antioxidante ele é o que garante a nossa condição de visão mínima. Por exemplo, eu enxergo minimamente porque eu tomo o Idebenona, mas eu tenho que importar o Idebenone. Imagina quem não tem dinheiro, quem não tem acesso, que é a realidade da maior parte dos brasileiros e brasileiras. Que a gente tem um investimento em pesquisa. Então, nós temos poucos hospitais que ainda pesquisam sobre a neuropatia de Leber, e como o nosso colega Márcio Ferla falou, são as universidades que ainda prestam alguma assessoria ou alguma assistência para as pessoas com Lyon. E, por fim,
que depois da pesquisa a gente consiga, e isso é um passo mais complexo, investir na terapia gênica. Lembrando que a nossa doença, como foi exposta, é uma doença mitocondrial. Então, por mais que a nossa doença seja uma doença rara, ela não vai ser qualquer tipo de terapia gênica não vai ser só aproveitada para pessoas com Lyon, mas para todas as pessoas com doenças mitocondriais. Quando a gente fala em políticas públicas, que é uma outra fase, e que foi tratada pelo Márcio Fella, a gente tem que falar que a nossa doença é considerada rara, mas a gente tem uma subnotificação da doença, porque como a gente não tem diagnóstico no Brasil, é impossível qualquer pessoa saber, entender ou diagnosticar quantas pessoas têm a neuropatia ótica hereditária de Leber. Se a gente não sabe quantos pacientes tem, não tem como a gente saber e como a gente investir em políticas públicas para isso. Considerando todo esse buraco, né, essa falta de tudo que o paciente com neuropatia ótica hereditária de Leber tem, eu criei o Instituto Reconvexo, primeiro para organizar informações científicas e acadêmicas sobre a doença, eu traduzi para o português e numa linguagem que não seja o Medicaid, aquela linguagem que ninguém entenda, mas que o paciente que está desesperado consiga entrar no nosso site e entender o que está acontecendo, qual é o tratamento, como é que é o diagnóstico. E hoje a gente tem diversos grupos de acolhimento para os pacientes e a gente faz a ponte do paciente com possíveis locais onde ele consiga fazer o diagnóstico, encontrar um médico e ter apoio da comunidade, né? A comunidade ela é muito importante para conversar com a mães de Lyon, então a gente tem um grupo de mães que acolhe a mãe, como é uma doença que é transmitida pela mãe, a mãe já sofre por natureza, então a gente consegue acolher as mães. A gente tem um outro grupo de amigos e familiares de pessoas com Lyon, que é o grupo Lyon Brasil, é o maior grupo de pessoas simpatizantes ou amigos de Lyon do mundo quando a gente considera um único país. O outro grupo que é maior que o nosso é o grupo dos Estados Unidos, mas porque ele junta pessoas do mundo todo e é o grande hub, é o grande lugar onde as pessoas buscam informações de Lyon. E também temos um outro grupo chamado Lyon para Lyon. Quem quiser mais informações, entra no nosso site, lyon.com.br. Eu acho que eu fiz um apanhado geral e não posso deixar de registrar a minha consternação em saber que nós não temos o pedido de registro do Idebenone, esse remédio que já foi aprovado na Europa e nos Estados Unidos, como eu disse, na Anvisa, uma agência reguladora tão importante, né, uma das maiores do mundo. E eu queria saber o que a gente pode fazer para a gente conseguir esse pedido, essa solicitação de aprovação na Anvisa. Acho que é o segundo grande passo, né, depois do diagnóstico. Se a gente conseguir estabelecer no SUS esse diagnóstico e depois a aprovação do remédio na Anvisa, a gente vai conseguir dar suporte para muitos brasileiros e muitas brasileiras que sofrem com a doença. É isso. Por fim, não deixar de falar dos direitos sociais da pessoa que tem neuropatia ótica hereditária de Leber. A pessoa que tem Lyon, ela passa muitos constrangimentos, além da própria perda de visão, porque como é uma doença desconhecida, acontece das pessoas acharem que a gente está mentindo, que é uma fraude, que é uma farsa. Então, por exemplo, quando eu fui tomar a segunda dose da vacina, a vacina do coronavírus, eu fiquei mais de 2 horas para poder ser vacinado. Porque quando eu cheguei lá no posto de vacinação, eu falei, eu tenho neuropatia ótica hereditária de Leber. Todos os médicos, enfermeiros e pessoas do hospital onde eu estava, aqui em São Paulo, olharam para mim com uma cara de interrogação, não sabiam que era Lyon e foram procurar na internet. Olha que maravilhoso. Só que daí eles não encontraram, eles não sabiam o que era. Então eu tive que mais ou menos buscar o laudo do meu médico, porque eu tinha organizado, porque eu tenho no meu celular facinho. Passei para o diretor lá, a pessoa que estava coordenando a vacinação, e depois de 2 horas eu consegui ser vacinado. Esse exemplo é para mostrar que isso acontece no trabalho, no ônibus, no metrô, no hospital, e para comer no restaurante, no shopping center, na rua. Isso é muito drástico e muito grave. Então, acho que, mais uma vez, agradecendo a iniciativa do deputado, queria falar que é muito importante, o senhor é uma pessoa que vai ser reconhecida pela nossa comunidade, nós não devemos deixar de reconhecer a oportunidade que a gente tem para discutir esse tema e colocar e reiterar todos os pedidos que foram feitos aqui, desde o diagnóstico até o tratamento paliativo, o tratamento definitivo com a terapia gênica, até a reabilitação e as assistências sociais e os direitos sociais da pessoa com neuropatia de Lyon. Muito, muito, muito obrigado. Eu permaneço à disposição e peço mais uma vez desculpa por ter caído na hora da minha fala. Muito obrigado, eu que agradeço ao Mário César Vilhena. E retomando, né, a sequência, vamos ouvir novamente a participação do senhor Gustavo Mendes, gerente da Anvisa. Gustavo. .
Parece que o Gustavo precisou sair. Então, na sequência, nosso amigo de longa data, Rui Azevedo. Gustavo retornando, a gente chama ele novamente. Sola, eu quero aproveitar a oportunidade para poder, mais uma vez aqui, agradecer imensamente pelo espaço que foi aberto, né? Primeira vez que a doença ela é discutida a nível de Congresso Nacional, a nível da Câmara dos Deputados. Então, nós temos convicção agora de que a doença teve a sua visibilidade colocada para que a população pudesse acompanhar os interessados nessa patologia. E isso é um primeiro passo. Todos os outros passos eles serão dados na perspectiva de que, no futuro, a gente possa vir a ter, né, a possibilidade de investir, de fato, em pesquisa, né? As colocações de Dr. Rubens elas foram muito importantes. Nós estamos realmente vivendo uma época muito negra da pesquisa científica no Brasil. As universidades, os hospitais universitários têm passado por dificuldades muito grandes, mas como nós temos esperança, nós lutamos por essa esperança, a gente acredita que, a partir de hoje, nós podemos começar a traçar uma perspectiva para que os portadores de Lyon e, como foi dito aí, outras doenças mitocondriais outros pacientes com doenças mitocondriais poderão ser beneficiados assim que a gente puder ter essa terapia gênica bem disponível. Eu quero aqui dizer também que, com relação à Idebenone, a medicação que o Mário falou, todos os trabalhos científicos que ocorreram no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, e a própria indústria farmacêutica alemã que desenvolveu a droga, tem realmente estabelecido o uso na própria comunidade europeia, na Agência de Vigilância Europeia de Medicamentos, nos primeiros 18 meses, nessa fase chamada aguda da doença, ela pode ter realmente um efeito interessante. A partir daí de então, não tem nenhum trabalho bem consubstanciado que dê segurança para que esse uso possa ser feito por um período mais longo. Então, nós temos que ter isso muito claramente. E a solicitação do registro na Anvisa, pelo que eu entendi, o doutor Gustavo colocou, as fases são essas mesmo. A medicação vai precisar mostrar efeito nos estudos da fase 1, 2 e 3, talvez difícil por ser uma doença rara, para que esse registro seja concedido especificamente para essa doença. E, para terminar, doutor Sola, eu não sei exatamente se eu consegui transmitir assim, todo o meu sentimento enquanto pai pela situação que o meu filho passou, mas às vezes eu me enveredo assim, pelo lado de produzir alguns poemas, alguns trechos, algumas poesias, e eu me relembro de um fato que aconteceu quando Augusto, após 4 meses, ali no auge de 5 meses na pandemia, sem poder voltar, sem ter avião, sem ter ônibus, nós sem podermos nos dirigir até São Paulo, porque não tínhamos também hotel. Quando ele retorna à Bahia, a primeira coisa que ele pede é para voltar para o sítio, para poder passar uns dias no sítio, sair da angústia que ele vivia. Nós tivemos uma experiência lá que eu também não consegui muito transformar isso, dizer isso em muita coisa, mas eu disse um poema, eu transformei num poema, e esse poema é pequenininho, eu gostaria de que todos prestassem atenção mais um minutinho só. E é o seguinte: como está a lua hoje? Como está a lua hoje, pai? A frase brotou da sua voz enquanto estávamos nós no mês de agosto sob o céu. Não pude conter o véu das gotas que molharam os olhos meus. Sentados em uma esteira, filosofamos de brincadeira sobre a terra, sobre fronteiras, sobre Deus, sobre bandeiras, um violão, uma canção,
uma flauta transversal, depois a frase fatal. Como está a lua hoje, pai? Eu calado disse um ai. Era nova e você não via. Também lhe escureceu a láctea via. Eu tentava e não conseguia saber de onde a sua força vinha. Ainda sorrindo, me dizia que tudo de belo já vira, e na reviravolta de uma agonia, a imagem não sumiria, e na mais pura zombaria, solou Assum Preto, que mais bonito cantou quando a luz se apagou. Depois, uma afinada Ave Maria, meu coração não aguentou mais. Como está a lua hoje, pai? Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Rui. Juliana. Juliana já teve que sair também, né? Então, vamos ouvir agora o Márcio Ferla. Depois a gente encerra com o professor Rubens. Márcio. Deputado Jorge Sola, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de ter nos acolhido aqui, aberto esse espaço para a gente estar discutindo para o Brasil inteiro, a neuropatia óptica hereditária de Leber. Tentei relatar na minha fala que um afetado com a neuropatia óptica hereditária de Leber, um afetado, que é assim que nos chamam, assim que a gente nos chama, mesmo tendo um comprometimento severo da visão, consegue ter uma vida digna, autônoma, independente e uma atividade social normal. Mas essa vida digna e autônoma que eu me refiro, ela pode ser facilitada, dificultada ou até ausente, a depender das políticas públicas que esse cidadão tem acesso. Então, eu confio muito nessa casa, confio muito nas políticas públicas, eu acho que esse é o caminho. A gente tem uma grande esperança aí na terapia gênica, que já está ocorrendo em outros países. A gente precisa fazer essa terapia gênica chegar no Brasil, ou levar pacientes brasileiros para participar de ensaios clínicos lá fora, né? Então, essa é uma grande esperança, a gente conta com essa casa. Eu não sei com os encaminhamentos dessa audiência, como é que vai ser, se vai ser formado algum grupo de trabalho para sistematizar algum texto ou os encaminhamentos dessa reunião, mas eu espero que não pare por aqui, não pare no dia de hoje essa nossa relação, essa nossa parceria. Muito obrigado a todos que nos assistiram e eu fico por aqui. Professor Rubens, com a palavra. Obrigado, Márcio. Acho que ele saiu do ar. Os problemas da nossa sala virtual. De vez em quando entra, outro sai. Oi? Vou chamar aqui novamente o professor Rubens. Não estou ouvindo aqui na sala. Bom, no momento aqui nós estamos com o Márcio Ferla, com o Mário César Vilena, com a Priscila Lulli, com o Rui Azevedo. 4, isso. Eu acho que ele saiu. Bom, gente, eu quero agradecer a participação de todos e todas. Para nós foi uma oportunidade de conhecer um pouco acerca do problema e criar oportunidades para a gente contribuir de alguma forma. Para alguns que participaram pela primeira vez de uma audiência aqui da Câmara de Deputados, eu acho que é uma iniciativa muito positiva,
porque a Câmara, que é tão hermética em relação a atender os interesses da população, na verdade, infelizmente, a maioria dos parlamentares que estão aqui não representa os interesses da maioria da população, e sim de uma pequena elite desse país. Nós criamos nas audiências, muitas vezes, oportunidades de ouvir representantes de diversos segmentos e colocar na mesa problemas que possam criar soluções, abrir pontes. Muitas vezes as contribuições saem daqui para ser viabilizadas no Executivo, na interação entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil. Então, é muito interessante esse espaço para que a população possa, através de representantes, de usuários, de pacientes, de profissionais, trazer questões para o debate aqui na Câmara Legislativa. Fica aqui, então, a solicitação para quem fez a apresentação aí, né, que foi a Priscila e o Gustavo, pedir, a Juliana também, né? A Juliana também. Eu pedi que essas apresentações sejam disponibilizadas para os demais convidados e vão ficar também na página da Câmara, da Comissão de Seguridade Social e Família, tá? E deixo aqui, desde já, né, a nossa disposição para continuarmos contribuindo com a ação que vocês desenvolvem, sejam nossos colegas profissionais de saúde, sejam aqueles que atuam junto aos pacientes e nas associações que estão aí se debruçando sobre a questão, né? Agradeço os convidados pela ilustre presença e nos colocamos, né, à disposição para dar continuidade em outro momento ao que for possível de contribuir. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, antes convocando para a reunião deliberativa extraordinária, quarta-feira, dia 10 de novembro, às 9h30, no plenário 7, para a deliberação de itens da pauta. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos, todas.